dos céus. E é em lá o original, não é? Meu respirar? Eu nada sou sem ti. O carrum tá aberto aí, vida? Tá saindo aqui no retorno? Na caixa, o carrum? Esse é meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade sendo feita em mim. Oi, som. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aí a gente vai ficar repetindo: eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem. Não, final, a última. O mesmo que a gente fez. Eu nada sou sem ti. Só isso. Perdido estou sem ti. Oh, eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Isso aí. Vamos lá? Amém. Boa noite a todos. Nós já estamos ao vivo. Já começamos para você aí o culto. Vamos começar aqui. Vamos fazer a leitura do Salmo 130. E agradecer ao Senhor por mais essa quarta-feira que o Senhor nos deu, nos dá. E fazemos muito bom proveito dela quando tiramos o nosso tempo para aprender e cultuar ao Senhor. Amém? Salmo 130 diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor.
Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Vamos esperar no Senhor, vamos orar. Glórias te damos, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é Deus presente. Nós confiamos que o Senhor está sobre tudo, é exaltado acima de tudo e é soberano, supremo sobre todos nós e sobre toda essa terra. Seja engrandecido o seu nome em mais essa quarta-feira que oferecemos ao Senhor. Seja engrandecido o seu nome através da minha vida, da vida dos meus irmãos, que possamos entregar ao Senhor o que vem do nosso coração em sinceridade, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Edifique em nós uma casa para louvor do teu nome. Edifique em nós, Senhor, sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, um belo edifício para alcançar muitas pessoas, para que a sua glória seja refletida em nós e possamos dar ao mundo um pouco mais do seu amor, com a nossa vida, através da nossa vida, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada por este tempo, Senhor. Amém. Amém. Eu quero cantar uma canção que é Águas Amargas. E essa canção é uma canção que nos faz refletir sobre as tristezas. Águas amargas é quando nós expressamos sentimentos de tristeza profunda e pedimos o consolo do Senhor. E só Ele pode nos consolar. E temos vivido dias de tristeza, a mídia tem espalhado fatos de terror, real terror, que tem impressionado muito as nossas vidas, coisas que acontecem desde sempre, mas quando chegam para nós, causam um mal-estar, uma tristeza, e nós nos voltamos ao Senhor para invocar ao Senhor e pedir livramento, pedir misericórdia. Então, como águas amargas estou, e elas descem dos meus olhos e queimam no meu rosto e doem. Eu me lembro que, quando o Senhor me trouxe a melodia dessa canção, eu ouvia uma história muito triste de uma pessoa que eu amo, e ela me contava o que estava acontecendo com ela, e aquilo me doeu o coração de tal forma que foi numa quinta-feira, e naquela quinta-feira à noite o Senhor me deu essa canção, e eu quero hoje, com a bênção dos meus irmãos aqui, compartilhar com você que está em casa. Vamos lá? Aumenta o violão dele ali. Com o coração. Foi? Tá saindo aqui não, né? Aqui pra gente. Então tá baixo aí o seu. Só um minutinho que a gente está tentando ouvir melhor.
Não. Aí fica ruim para eu acompanhar. Não, trocar o violão? Não. Cabo? Nenhum momento abriu ali o som? Para a transmissão tá saindo, certo? Ah, não. Viu? Não tá. Só um minutinho que a gente vai mandar um som. Já sabe até os nomes, né? Ah, agora saiu aqui na caixa. Vamos de novo. Coração rasgado, venho hoje ao teu altar, Senhor Jesus. Palavras de morte me tocaram, feriram profundamente a minha coração rasgado, venho hoje ao teu altar, Senhor Jesus. Palavras de morte me tocaram, feriram profundamente a minha como águas amargas estou, e elas descem dos meus olhos e queimam no meu rosto, doem na minha carne, como águas amargas estou, e elas descem dos meus olhos e queimam no meu rosto, doem na minha carne. Oh mestre, adoça essas águas, te dou a minha vida. Oh mestre, dá-me tua palavra que sara o meu coração. Como águas amargas estou, e elas descem dos meus olhos e queimam no meu rosto, doem na minha carne. Oh mestre, oh
que sara o meu coração. Eu me entrego em tuas mãos. Eu me entrego em tuas mãos. Eu me entrego em tuas mãos. Ó Senhor, sara essas águas amargas desse mundo e faz-nos cheios das águas doces e de amor do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida e torne o seu coração amargo em um coração cheio de perdão, cheio de amor, cheio de alegria do Senhor. Aleluia. Ele é exaltado. Ele é exaltado para todo sempre. Jesus Cristo, querido Senhor. Vamos cantar ao Senhor de todo o nosso coração. Quero convidar você que está em casa. Abre o seu espaço. Levante os seus olhos ao Senhor. Eleve os seus olhos para onde pode vir socorro. Em o nome de Jesus. Ele é. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Lá no início. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado, oh, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Everson, a gente canta o outro depois. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Som. A,
som. Ei, só ver aqui se tá ótimo. Tom, 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 tom. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir para cá. Aí. Você vai ter que levantar a livre da câmera que está na... Amém. Eu perco a cabeça por você. Que coisa clichê. Amém. E os meus papeizinhos. Amém, amém. Obrigado, Jason, Jason, Rasson e Juan. Só nome difícil. Eu tive um aluno que ele era, não sei se ele era boliviano, colombiano. E aí eu perguntei para ele o nome dele, né? Ele, Juan. Juan. Aí eu, cara, ele não é chinês. Ele até tinha uns olhos, mas não é chinês. Aí ele, Juan. Aí eu fui entender que era Juan. Aí o pessoal acha que a gente sabe espanhol, né? A gente acha que a gente sabe espanhol. Lembro do meu diretor na época do CC, ele falando assim, Everson, a primeira vez que eu fui para o Chile, eu pensei, cara, espanhol, portunhol. Aí no avião, a aeromoça perguntou para ele umas coisas, e ele, cara, eu não entendi nada. E ele é professor de inglês, né? E ele é um cara que sabe muito inglês. Aí ele foi para o inglês e desenrolou no inglês. Aí dali, quando chegou no Brasil, ele começou a estudar espanhol. Porque ele viu que não é nada tão fácil assim. Bom, gente, a gente está chegando agora no final da nossa... Pode ouvir, o meu PA é o segundo daqui para lá, terceiro daqui para lá. Terceiro, se quiser baixar um pouquinho, isso, ótimo. A gente está chegando no final de Hebreus. Gente, que carta maravilhosa. Essa carta, ela é ricamente densa em teologia. Não que as outras cartas não sejam, mas essa tem uma teologia bíblica do Antigo Testamento mergulhada ali, sabe? Se você espremer, você vai ver todas as tradições todos os rituais da Antiga Aliança sendo apontados para Cristo. Então é uma carta extremamente densa, rica teologicamente. Chegamos no final dessa saga de estudos, capítulo 13, a gente vai dividir em duas partes, vai trabalhar do versículo 1 até o versículo 17 hoje, bem rapidamente, e semana que vem a gente termina o restante dos versículos. Nós vimos ao longo desses 2-3 meses, acho que uns 3 meses, foi quase o tempo da quarentena toda, 3 ou 4 meses, a gente viu a antiga aliança e nova aliança, o sistema sacrificial, o sumo sacerdócio, o templo, o santo dos santos, o misterioso Melquisedeque, os grandes exemplos da fé e a supremacia de Cristo. A gente viu isso tudo. Todo esse arcabouço teológico, toda essa sólida teologia bíblica sistemática tem que produzir alguma coisa na nossa vida. Se a gente pega tudo isso que a gente aprendeu e simplesmente leva para o intelecto, nossa, eu já sei como era o sistema no Antigo Testamento, como os homens precisavam se comportar diante de um sacerdote, para que esse sacerdote e sumo sacerdote pudesse levar a Deus. Já sei isso tudo, bacana. Sei o papel de Cristo, de Melquisedeque, a representação de Cristo é segundo o sacerdócio de Melquisedeque, não mais segundo o sacerdócio levítico e tal, sei isso tudo, beleza. Se intelectualmente entendermos, ainda estamos errados. Porque isso produz algo. E é interessante você olhar que todos os capítulos, do 1 ao 12, ele está te dizendo assim, ó, receba informação, receba informação, receba informação. 12 capítulos, receba informação. E no 13º ele vai dizer agora, pratique. Ele vai mostrar como praticar. E esse praticar é interessante porque
É riquíssimo em aplicabilidade. Então a gente vai olhar e ver hoje como praticar aquilo que a gente já aprendeu sobre o Cristo, que é o nosso mediador, que se entregou por nós, que nos faz acesso ao Pai, e hoje estamos diante de Deus por causa de Cristo, e por causa de Cristo somos o que somos. Então o versículo de número 1 do capítulo 13 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois o Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro ou do dinheiro. Gente, esse óculos aqui é muito ruim. Eu não consigo ter foco, ele é multifocal. Então, assim, ele tem, de repente, ele fica tudo embaçado. Não é de Deus esse negócio de óculos multifocal, gente. Não é. Não é, cara. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem os homens fazer? Verso 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai de amor e de graça, nós cremos no poder da sua palavra, cremos que ela transforma o nosso coração, cremos que teu Espírito nos impulsiona à santificação e nos santifica. Assim nós pedimos nessa noite que a nossa mente seja aberta pelo Teu Espírito e o nosso coração transformado pelo poder da Tua palavra. Que o Evangelho do Senhor seja, meu Pai, nos trazido e assim possamos praticar o que a palavra do Senhor nos ensina a praticar. Em nome de Jesus. Bom, a gente vai falar 8 pontos aqui bem rápidos. Não são longos, são rápidos. O primeiro ponto que a gente precisa colocar em prática, depois que tem um conhecimento da palavra de Deus, depois que tem todo o conhecimento da obra de Cristo, ponto número 1, versículos de número 1 a 3, não seja egoísta. O versículo de número 1 a 3 diz: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando a que sem saber alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados,
com eles, dos que estão sendo maltratados, como se estivessem vocês sendo maltratados como eles. Então, tem um fone aí, filha. Então, quando a gente para pensar o seguinte, o contexto dessa carta é uma carta escrita para crente. As cartas de todo o Novo Testamento, essa não é de Paulo, mas poderia ser, é escrito para crente. Ela não é escrita para quem não é crente. E quando eu falo crente, na parte positiva da palavra, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa, crente até o diabo é. Não, estou falando na parte positiva. Aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador sobre a sua vida. Ele é um crente em Jesus. Então, isso tudo que foi revelado aos pecadores, para que eles se tornem crentes. E a partir do momento que eles são crentes, tudo isso aqui é para ensino da maturidade do cristão. Então, esses cristãos aqui recebem uma instrução, e essa instrução tem a ver com o período que eles estão vivendo. A igreja está sendo perseguida. Estão matando, prendendo, cremando, esfolando, estão fazendo as maiores atrocidades com aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador. E nesse momento, toda a teologia do autor de Hebreus tem que ser colocada em prática quando ele diz o seguinte: você sabe que Jesus fez por você. Você sabe o que Deus, junto com o Espírito Santo, com o Filho, a Trindade, se propôs a fazer por vocês. A partir de agora, prestem atenção. Vocês sabem que há pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo presas, pessoas que estão sendo mortas por causa dessa verdade. Essa verdade não pode ser negociada. Essa verdade não pode ser questionada. A verdade de que Cristo morreu na cruz por causa de nossos pecados. Não porque nós somos bons, mas porque nós éramos maus. Então, prestem atenção. Num contexto de perseguição, num contexto de perseguição, recebam pessoas. Não tenham medo de receber. Quando pessoas baterem na sua porta, abra a sua porta, receba-as, acolha-as, dê de comer, dê de beber. Para você ter noção, não é uma cultura hebraica, é uma cultura árabe, mas ambas de raiz semita. Se você for numa cultura beduína, bater na porta deles, entrar, sentar na sala, comer, beber, tomar banho por 3 dias, o dono da casa não vai te perguntar o que você está fazendo ali. Ele vai te dar de comer, te dar de beber, deixar você tomar banho, te tratar bem, e aí no 3º por 4º dia ele vai te perguntar: você está precisando do quê? O que você veio fazer aqui? Porque eles entendem que fazer a pergunta no 1º, 2º, 3º dia é um desrespeito e uma falta de hospitalidade com o estrangeiro. Então, a hospitalidade é um atributo do cristão. O cristão precisa ser alguém que acolhe as pessoas no seu lar com carinho, com amor, faz um café, faz uma bolacha, um creme cracker. Se tiver condição de fazer, sei lá, uma pizza, faz uma pizza. Mas se não der, faz um biscoito com café, um pão com a manteiga. E isso vai demonstrar para o outro que você tem carinho para aquela pessoa. Você quer que ela se sinta bem, que ela saiba que ela pode retornar uma outra vez. Um anfitrião não recebe uma pessoa na sua casa e fica: olha, eu peco, mas você também peca. Eu erro, mas você também erra. Um anfitrião não aponta o pecado do outro. Um anfitrião recebe o outro. No momento de oração, de compartilhar da palavra, ele pode até falar sobre os pecados dele, mas ele não vai apontar do outro. Um anfitrião, ele vai estar preocupado em servir. Ele não é egoísta. Então, se recebemos o evangelho de graça compartilhamos. A partir do momento que eu retenho o evangelho e só quero falar para crente e não para quem não é, eu estou sendo egoísta. Porque compartilhar com quem já sabe não é compartilhar a missão dada ao cristão de cumprir o chamado de Mateus 28, ide por toda e pregar o evangelho.
Então a gente precisa recapitular. Primeiro, se eu tenho todo esse conhecimento bíblico-teológico, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que compartilhar. Eu preciso dar para os outros. Eu não posso dizer eu sou um intelectual e o que eu sei você não sabe. Não, o que eu sei eu vou passar. Eu vou compartilhar. A minha casa vai ser sua casa para você sentar, comer comigo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. As coisas mais simples. Detalhe, quando ele diz assim, alguns acolheram como pessoas e não sabiam que eram anjos, no caso do próprio Abraão, em Gênesis capítulos 18 e capítulo 19. Ele recebeu anjos e com ele estava o Senhor. Esses anjos vão para Sodoma e Gomorra. Detalhe, em Sodoma e Gomorra, o Ló queria proteger, achando que os homens iam abusar dele. Eram anjos poderosos, que quando fala, sai daqui que o negócio vai ficar ruim, depois fica ruim. Ele vai dizer para que lembremos dos que estão na prisão. E ele está falando aqui, não é aquele que está preso porque estuprou alguém, pode baixar, aquele que assassinou alguém. Ele não está falando de um preso que é preso justamente para cumprir. Ele está falando de cristãos que foram presos por professarem a fé em Cristo. Não é que a gente não deva visitar o presidiário, não é que a gente não deva orar por eles, a gente tem esse papel. Mas ele está dizendo o seguinte, assim como a gente está vivendo um modo livre aqui, tem outros vivendo de modo livre ali, em outros países nós temos cristãos que estão presos, como na China, Oriente Médio, Ásia Menor, presos porque professaram a fé em Cristo. E ele está dizendo, lembrem deles, orem por eles, intercedam por eles, peçam por eles, não sejam egoístas só pedindo para o Senhor, me abençoe, abençoe minha vida, abençoe o que eu tenho. Não, Senhor, tem gente presa por causa do teu nome, eu estou livre, eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu posso fazer. Agora eles estão presos. Um pastor da presbiteriana que ficou preso, se não me engano, no Senegal, ele ficou numa prisão suja e era ele que limpou e organizou a prisão, porque a esposa levava material de limpeza, levava as coisas, e ele foi evangelizando o povo que estava ali, e até os policiais passaram a ouvir do evangelho. Uns se converteram, outros não se converteram, e os que não se converteram respeitavam, porque viam a atitude dele para com todos. E até um falou assim, poxa, você vai embora, essa prisão nunca mais vai ser a mesma, vai ficar suja, fétida, porque quando você estava aqui, tudo mudou. Então, quando a igreja orou por ele, muitas igrejas oraram por ele, e ele teve um papel ali importante, e foi sustentado pela graça de Deus e pelas orações. Então, quando estiver orando, ore pela igreja perseguida, ore pelos que estão presos, não apenas com a nossa própria vontade, não sejamos egoístas. Versos de número 4 a 5b, fuja da idolatria sexual e financeira. Olha o que diz o versos capítulo 4 até o 5a. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, aí a gente vai para a parte B, não é agora. Prestem atenção, vida sexual fora do casamento, antes ou depois, ou durante, depois tem que... Vida sexual fora do casamento, com outro, com outra, antes, durante, é pecado. E isso expressa a idolatria do sexo. Por quê? Porque eu estou e traio a minha parceira, o meu parceiro, porque eu quero saciar o meu desejo. Eu não estou satisfeito em estar saciado com quem é minha parceira, minha esposa. Eu quero algo a mais, eu idolatro aquilo, sem que eu fale que idolatre. Porque eu desejo fazer algo além do que eu tenho por direito de fazer. Ganância ou avareza, ou seja, antes eu do que o outro. Então, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. No entanto, se eu tenho condições de ajudar, por que não ajudo? Quer ver uma coisa que tem afetado muitas pessoas e que demonstram a idolatria pelo dinheiro? Ela tem um dom, ela tem uma vocação,
E ela pode servir a igreja sendo cristã, mas ela vai dizer o seguinte: a igreja não me paga. Eu vou lá porque ela me paga. Então a pessoa está dizendo que o dinheiro é mais importante que o serviço dela para Deus. E ela não está percebendo que ela está cultuando o dinheiro e não a Deus. E o dinheiro passa a ser o ídolo. Quando o dinheiro se torna o ídolo, Deus é tudo menos Deus. Então ele está dizendo: olha, não tem amor ao dinheiro. Contente-se com o que você tem. A Bíblia não está dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode almejar. O que está dizendo é: se você não for feliz com o que tem, você jamais vai ser feliz com o que vai conseguir conquistar. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai desejar mais, mesmo que isso coloque o seu relacionamento com Deus em xeque. Vou dar um exemplo prático. Um casal de conhecidos está muito bem, focado no Senhor, e de repente o marido decide embarcar, trabalhar embarcado, faz um treinamento de ROV, que é um robozinho que vai lá embaixo. E aí o que acontece? Começa a entrar dinheiro, muito dinheiro. Ele vai abrir um salão para a esposa, e ele começa a ter mais dinheiro, e ele vai constrói casas para alugar, e ele passa mais tempo trabalhando do que estava com a esposa, e a esposa tem agora o salão, e não tem mais o esposo, porque o esposo começou a se envolver com outras mulheres, com outras ações, porque ele queria mais dinheiro, ele trabalhava mais, ele dobrava, porque ele queria mais dinheiro para conquistar mais, para criar mais, e ele não percebeu que o amor a esse dinheiro o afastou de Deus e da esposa e da família. Então a gente precisa fugir da idolatria sexual, que é o desejo incontrolável de fazer sexo fora do casamento com outra ou outro, e também fugir da idolatria financeira, que é buscar dinheiro, mesmo que isso ponha em xeque o meu relacionamento com Deus e a comunidade. Porque a gente está vivendo hoje, apesar da quarentena e da pandemia, Deus jamais disse que a comunidade dos santos deveria ser colocada de lado. Então pessoas estão por buscas de dinheiro, deixando a comunhão com a comunidade em que pertence, para poder ter financeiramente mais e mais. Versos 5b a 6, a gente vai ver que devemos confiar em tudo o que aprendemos de Cristo. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Deuteronômio 31:6. E podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que os homens podem fazer. Verso 6 do Salmo 118. Será que a gente tem essa confiança no Senhor? Se Ele disse que vai estar conosco, será que a gente confia no Senhor? Por exemplo, se nossos pais falar: entra no carro que a gente vai daqui para o Rio, a gente confia no nosso pai dirigindo? Porque se meu pai, quando ele estava vivo, há uns 300 anos atrás, ele falava: vamos ali, eu entrava no carro com ele e confiava que ele me conduziria até lá. Quando ele falava: vamos aqui de barco até ali, eu entrava no barco com ele e sabia que ele remando chegaria no lugar quando ele queria. Eu não sabia que na cabeça dele, de repente, podia ter uma série de coisas, mas eu sabia que ele me protegeria. Por que que Cristo, ensinando-nos a confiar nele, e ele nos diz: nunca nos abandonará, e ele nos diz: ele é o nosso ajudador, a gente não confia? Ou será que a gente também não confia nos nossos pais e transfere essa falta de confiança que temos no nosso pai para Cristo? Ou porque tomamos decisões equivocadas, achamos que Cristo não estava conosco quando a gente se deu mal nas decisões. E achou: ele não estava comigo, ele não ia me abandonar. Não, mas a decisão que a gente tomou foi uma decisão errada. A gente pecou. No entanto, ele estava ali para nos mostrar que pecou e estender a mão para nos levantar. Agora, consequências, a gente vai ter que lidar com elas até que elas sejam administradas e sanadas. Então a gente precisa confiar que tudo que aprendemos sobre Cristo é verdade, sobre o que a Bíblia diz. Ele nos levou para o Pai, Ele morreu na cruz,
O Pai rasgou ele na cruz para a gente nunca mais ser rasgado espiritualmente. A gente está diante de Deus hoje, do nosso Pai. O nosso bom pastor se entregou por nós. Confiamos nele, entregamos nossa vida a ele e confiamos que ele pode conduzir, porque parece que chamamos de rei, mas não de Senhor, de Salvador, mas não de Senhor. Ele me salvou, mas ser Senhor, não sei, não. Século 21, tempo pós-moderno, a era pós-moderna, uma série de verdades que não são verdades, hoje não existe o absoluto, são verdades minhas e suas. Não, mas a Bíblia para o cristão é a verdade absoluta e Cristo é a verdade absoluta. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Devemos confiar nele. Então, se eu aprendo tudo isso, eu preciso não ser egoísta, compartilhar, fugir da idolatria sexual e financeira, confiar que tudo que eu aprendi sobre Cristo é verdade. Quarto ponto, tenha uma memória honesta. Isso não serve para quem tem problema de memória. Mas temos que ter uma memória honesta. A nossa memória é muito, muito falsa em muitas vezes. Versos de número 7 a 8. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha o que ele está dizendo para a igreja. Olha, vocês tiveram líderes. Olhe para a vida desses líderes. Como é que esses líderes ensinaram você? Ensinaram sobre Cristo? Ensinaram e viveram o que a palavra de Deus está ensinando? Então lembrem-se, porque a gente tem uma tendência muito fácil de esquecer aquilo que os líderes nos ensinaram apontando para Cristo. E desqualificamos automaticamente um líder quando nós não concordamos mais com o que ele está fazendo, mesmo que seja bíblico. Mesmo que seja bíblico. Infelizmente, a quarentena tem, no Brasil inteiro, não é só em Cabo Frio, afetado a igreja drasticamente. O número de pessoas que estão abandonando a igreja, mudando de igreja, desistindo, e não tem uma memória honesta de lembrar, poxa, mas enquanto eu passei por aquela dificuldade, o meu pastor me orientou, me ensinou, esteve comigo, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, me fortaleceu. Não, já que eu estou fortalecido, eu não preciso dele, eu vou fazer o que eu preciso fazer. O que a gente está vendo no ensino aqui. Lembrem-se, tenha uma memória honesta, observe o seu líder, ande com o seu líder, aprenda com o seu líder e pratique o que o seu líder pratica em Cristo. Fora de Cristo, vaza. Aí sim, vaza. D.A. Carson, um pastor norte-americano, ele vai dizer assim, não sei se ele é canadense ou norte-americano. Líderes vão e vêm, mas Jesus Cristo, em quem confiamos e a quem seguem, é o mesmo hoje como foi ontem. Ele também será o mesmo para sempre. O fundamento definitivo da fé é a obediência cristã. Nosso fundamento é Cristo. Então, enquanto um líder aponta para Cristo, esse líder está também seguindo o fundamento, que é Cristo. Enquanto ele aponta para Cristo, a partir do momento que ele deixou de apontar para Cristo e aponta para a gente mesmo, para ele mesmo como exemplo, ou para os sonhos como exemplo, então os sonhos passam a ser mais importantes do que Cristo. Os desejos mais importantes do que Cristo. Então tudo converge para o meu sucesso pessoal, em detrimento do sucesso de Cristo. E aí a gente tem idolatria do ego. A ego referência, eu sou a referência, e não Cristo. Então a gente precisa ter uma memória honesta. Quantas e quantas vezes nós simplesmente nos afastamos por não termos uma memória honesta. Quinto ponto, cuide para não viver um cristianismo baseado em obras e rituais contrários a Cristo. Verso de número 9 a 10. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não pela obra, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não tomem
Não temos um altar do qual não tem direito de comer os que... Perdão, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui ele está fazendo uma alusão à antiga aliança. A antiga aliança, os sacerdotes não podiam comer do alimento que estava no altar. E ele está dizendo, olha, a gente tem um altar que é o Senhor, estamos diante dele e participamos da mesa com ele. Os que estão na antiga aliança não podem participar. Então, os rituais do Antigo Testamento de não coma, não beba, não toque, não faça isso, ele está dizendo, olha, isso é para lá, para eles, que não creem na supremacia e na suficiência de Cristo. Mas nós que cremos que Cristo fez a obra e está definitivamente feita, isso para a gente não importa, porque nós já estamos diante de Deus. Para eles ainda não estão diante de Deus, precisam de um homem para fazer o papel de sumo sacerdote e uma vez por ano ter o Yom Kippur, o dia do perdão. Mas nós sabemos que em Cristo definitivamente fomos perdoados, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele já nos fez nova criatura e nele, e podemos estar diante do Pai continuamente. Então a gente precisa entender que as obras e os rituais da antiga aliança não são mais em nossas vidas necessárias. Não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Porque se eu começo a achar que eu vou até Deus pelo que eu faço, o dia que eu não conseguir fazer, eu vou ficar distante de Deus, porque eu vou basear a minha vida nos meus feitos. No dia que eu estiver caidinho, batidinho, no dia que o dia mal chegar, eu não vou orar, eu não vou me aproximar, porque eu não vou me achar digno de chegar diante de Deus. Mas nós deveríamos pensar o seguinte, nós não somos Thor, nós não somos Capitão América, nós não somos dignos. Cristo é quem é digno e por causa de Cristo temos essa dignidade de entrar diante de Deus. Então, estando bem espiritualmente, emocionalmente, mal espiritualmente ou emocionalmente, podemos estar diante de Deus. Porque Cristo abriu a porta. E Ele é o caminho por qual nós andamos e passamos por essa porta. Romanos, D.A. Castro vai dizer, é pela graça de Deus e não por regras acerca da alimentação que o coração é confirmado. Imagina, quem gosta de bacon aqui? Coisa boa, né? Um bacon, um x-bacon, farofinha com bacon, bacon com cebola, bacon com banana, bacon com qualquer coisa. Não tem glúten, gente. Coisa maravilhosa. Então, você imaginar que um judeu não pode comer bacon, porque é cerimonialmente impuro, e se ele comer, ele não vai poder não poder entrar diante de Deus por 7 dias, até que ele se torne puro. Tem que fazer o ritual. Imagina, nós estamos diante do Senhor. Por isso, por causa de Cristo, entramos na presença de Deus. E a gente tem um vício, né, às vezes, né? Vamos entrar na presença de Deus. Aí Cristo deve falar assim, meu filho, você já entrou na presença de Deus quando eu morri na cruz. A gente tem esse vício, né? Às vezes o músico tem, né? Vamos entrar na presença de Deus agora. Aí Cristo olha para a gente assim, filhão, filhona, vocês já estão diante da presença de Deus quando eu morri na cruz. Ele é que nos conduz a Deus. Romanos capítulo 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Porque Jesus fez a justiça morrendo na cruz por nós. A paz que Jesus conquistou na cruz entre nós e Deus. E a alegria porque agora nós temos um Pai, não temos mais medo. O medo foi lançado fora na cruz. É uma ação que o Espírito nos convence. Olha, agora vocês entendam, o meu testemunho interno dentro de vocês é, vocês nasceram de novo, a obra de Cristo foi eficaz, vocês tiveram a justiça de Deus, Cristo é a justiça de Deus, vocês foram perdoados, então vocês agora entendam que tem paz com Deus, não são mais filhos da ira, mas filhos benditos do Pai. Por isso, alegrem-se, porque são filhos de Deus. 1 Coríntios 8,8 vai dizer, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Colossenses
Capítulo 2, versículo 16 diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. 20 a 23, já que morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras como: não manuseie, não prove, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne que levam a pecar. Não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, não é pelo que eu como ou deixo de comer, é pelo que Cristo fez e pelo que o Espírito faz dentro de nós, trabalhando em nosso espírito, santificando o nosso espírito, nos impulsionando mais a buscar. Quanto mais cheios do Espírito, mais vemos Cristo. Quanto mais falamos de Cristo, mais estamos cheios do Espírito. Porque o papel do Espírito Santo é testemunhar e testificar de Cristo. É como se ele fizesse, J.I. Packer vai dizer, o mistério do holofote. É como se o Espírito Santo fosse o holofote e apontasse para a obra de Cristo e mostrasse aqueles, a ele siga. Como João Batista fez com os discípulos. Está vendo aquele? Aquele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, a ele siga. Então a gente olha para Cristo, a gente vita Cristo, porque sabe que olhando para Cristo é o sinônimo de que o Espírito está em nós. E o Espírito Santo é que nos diz: olha, sem o Espírito Santo a gente não olha. Sem o Espírito Santo a gente não olha para Cristo. A gente desdém de Cristo. A gente não pensa em Cristo. Só confessamos que Cristo é Senhor, Salvador sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Versos 11 a 14, sexto ponto, já estamos terminando. Sofra por e com Cristo. Será que a gente está disposto a sofrer por Cristo e com Cristo? Olha que coisa linda, o verso 11 a 14. O sumo sacerdote leva sangue de animal até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha o que ele está dizendo. Olha, o sumo sacerdote no Antigo Testamento recebia o sangue, aspergia ali no dia do perdão, mas o animal que havia sido sacrificado era tirado do meio do acampamento, do meio do arraial, do meio da comunidade, para fora, e ele era considerado impuro e profano. Impuro e profano. Não serviria para nada aquele animal morto, queima, deixa aquilo lá para fora, deixa apodrecer. Ele está dizendo o seguinte: Cristo foi sacrificado do lado de fora do arraial. Ele não foi sacrificado dentro de Jerusalém, mas fora dos muros de Jerusalém. Cristo foi sacrificado como um impuro e profano. Como um impuro e um profano podem santificar alguma coisa? Pode um porco chafurdado na lama sair dali e limpar alguém? Vai sujar. A nossa cachorrinha, que é uma dachshund, quando ela está nesse período aí de cio, ela suja tudo. Ela não se limpa, ela não está limpa. Então eles estão dizendo, o autor está dizendo, olha, Cristo, para aqueles, é impuro e imundo. Para os judeus, Cristo, morto do lado de fora, é um sinal de impureza, de profanidade. Ele foi um herege, um blasfemo. Ele não é ninguém, ele só foi alguém que... Você vai olhar mais respeito da parte dos muçulmanos acerca de Jesus, como o profeta muçulmano, do que dos judeus acerca de Jesus. E aí, esse ritual do dia do perdão,
que resultava de um animal queimado fora do acampamento, era impuro e profano, o D.A. Carson fala algo muito interessante. Ele diz assim, ó: quando Jesus sofreu fora da porta de Jerusalém, o seu sofrimento foi impuro e profano, de acordo com essas tradições. Porém, de forma paradoxal, é o sacrifício de Cristo que serve para santificar o povo sob a nova aliança. Enquanto a tradição judaica, a cultura da antiga aliança vai dizer, olha, ele é impuro, ele é profano. Mas foi esse que eles chamam de impuro e profano, que morrendo pelos nossos pecados, nos santificou. E por causa dele é que estamos diante de Deus. Por isso, a gente precisa entender o seguinte, quando o autor fala assim, ó: saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Está falando para um povo aqui que é mesclado de judeus, é uma comunidade de hebreus, judeus que confiam em Jesus, que professam em Jesus, e ele está dizendo, morra por Cristo, não tenha medo de ser envergonhado, porque os outros judeus ortodoxos vão dizer, você está impuro, você está cerimonialmente impuro, não pode entrar no templo, não pode cultuar no templo, não pode prestar serviços, então você está condenado ao Sheol. Mas ouça o que o autor está dizendo, passe por essa vergonha, deixe ele acusar vocês de impuro, deixe acusar vocês de que vai ser morto para o inferno, porque a sua confiança não está nas obras da antiga aliança, mas nas obras de Cristo na cruz do Calvário. Então olhe para ele, se submeta, sofra por Cristo. A gente nem sofre por Cristo, e às vezes a gente nem se alegra com Cristo, quanto mais sofrer. A gente vive um tempo em que a gente é idólatra da alegria, como diz o Cavaco, Tiago Cavaco, um pastor português. Nome bem peculiar, né? Tiago Cavaco. A gente é idólatra da alegria. A gente não consegue sofrer. A gente procura logo, tem que ter alegria, tem que buscar alegria. Não é que a gente vai ser masoquista e... Não, não é isso. Mas entender que momentos da nossa caminhada cristã, o sofrimento faz parte para nos amadurecer. Sabe uma coisa interessante? Portugal tem 1 a 2% de cristãos evangélicos. 1% de cristãos cujas igrejas são centradas no evangelho. Mas, somando com os neopentecostais, vai a 2, quase 3%. E sabe como é o relacionamento deles lá? Eles não ficam com essas briguinhas que nós temos no Brasil. A gente tem muita oferta. A gente tem uma igreja aqui, tem uma igreja lá, tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, lá. Então, estou chateado aqui, vou ali. Estou chateado aqui, vou para lá. Ah, porque fulano tal virou o rosto, então vou para outro lugar. Ah, porque o pastor passou, não deu oi, eu vou para outro lugar. Lá não existe isso. Lá as demandas, as brigas, são coisas muito mais sérias. Como cristãos perdem o caminho, ou como essas pessoas que estão num caminho de morte podem encontrar com Cristo, se nós como igreja não entendermos que o nosso papel é o papel da pregação de Cristo, de suportar os irmãos uns aos outros. A gente fala muito das igrejas bíblicas, mas já olharam a igreja de Corinto? Alguém aqui gostaria de viver na igreja de Corinto? Pessoal cheio de dom, visão, revelação, cura, palavras de conhecimento, de sabedoria, língua estranha, interpretação, dons e milagres, cheio, uma igreja que chegou doente e vai ficar curado. Só que nessa igreja tinha fofoca, nessa igreja tinha um querendo ser melhor que o outro, um escolhendo um pastor mais do que o outro, tinha um filho ficando com a madrasta, que era esposa do pai, tinha cristão e botando na justiça secular, pública, o outro irmão. Uma igreja terrível. No entanto, Paulo vai dizer lá para que haja amor. E vai corrigir essas imperfeições. E chama essa igreja de aos amados santos de Deus, eleitos de Cristo, ou vice-versa. Então, quando ele nos ensina aqui, sofra por Cristo e com Cristo, a gente não está disposto a sofrer com Cristo. A gente tem muita demanda, muita oferta
principalmente na cidade de Cabo Frio. A cada esquina uma igreja. Então a gente precisa entender, se a gente não consegue sofrer com Cristo quando se tem uma oferta gigantesca, a gente não vai conseguir sofrer com Cristo quando não tiver nenhuma oferta. Hoje a gente está aqui. E se o Senhor nos levar para Portugal? 1% a 2% de cristãos evangélicos. A gente já vai ser, primeiro, forasteiro, estrangeiro. A gente já vai ser visto como terceiro mundo. A gente vai ser visto como alguém que quer usurpar dos bens daquela nação. E a cultura de lá é totalmente diferente daqui. Já no Brasil, a cultura é diferente. Se você sair daqui para ir para Minas Gerais, o pessoal já vai olhar para o carioca desconfiado. No mesmo país. Imaginem para fora. Verso de número 15 a 16, penúltimo ponto. Sirva ao próximo como resultado de servir a Cristo, não por ideologias particulares. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Compartilha com os outros o que você tem. Sirva o próximo como resultado de servir a Cristo. E por último, o verso 17, talvez o mais temido aí, não seja um fardo, mas uma alegria ao seu líder. Isso é tenso. É tenso porque eu tenho que pregar. Essa hora eu gostaria de sentar e um outro pastor pregar. Versículo de número 17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Isso aqui está muito associado a ter uma memória honesta. A gente não tem uma memória honesta com o que a gente aprende. E aí quando a gente começa a ouvir outras vozes, a gente desqualifica tudo que aprendeu. Poxa, enquanto eu vivi aqui, que realmente eu suportei sofrimento, eu passei por dores, sem perder o foco em Cristo. Aí alguém vem aqui e fala uma outra coisa, não, mas eu tenho direito à alegria, eu tenho direito a ser feliz. Como se não fosse feliz viver com Cristo. Aí, salta, esquece o que aprendeu, ou pior do que isso, começa a contestar os ensinos bíblicos, porque, não, eu tenho direito, eu posso determinar o que eu quero para a minha vida. E aí começa a ser um peso na vida da liderança, seja pastor ou líder do que for. Então quando ele diz, honre, ou melhor, não tem essa palavra aqui, honre, obedeça aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles, enquanto eles estiverem em Cristo. A partir do momento que não, tchau e bênção. Mas se esse for o motivo para não se submeter, qualquer outro que seja o motivo, é um motivo pecaminoso. Amém? Então quando a gente olha para essas aplicações, a gente precisa aprender o seguinte: tudo que Cristo fez é para que a gente viva com o outro essa vida, não para que a gente fique dentro de casa, dentro do nosso domicílio teológico e feche. Não, isso é para viver com os cristãos e aplicar na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar compartilhando a sua palavra. Obrigado porque Cristo é o nosso Senhor e por causa dele estamos aqui. Queremos agradecer também pela vida do Paulo, Senhor, que está celebrando hoje o aniversário. Que dádiva, Senhor. Alguém que o Senhor graciosamente concedeu a ele a oportunidade de receber vida, quando muitos, meu Pai, na situação dele, perderam a vida. Que o Senhor continue, meu Pai, com ele, providenciando todos os recursos necessários para a saúde dele e que ele possa ver a mão poderosa do Senhor presenteando ele com mais e mais anos de vida. Obrigado, Senhor, pela vida de Juan, pela vida, meu Pai, de Jason, pela vida, meu Pai, da Isabelle, pela vida da Elaine, por nossa vida aqui, por todos que estão aqui em casa. Que o Senhor graciosamente abençoe a cada um deles, cada um de nós, e que possamos colocar isso aqui em prática, sabendo que servindo ao próximo, servimos ao Senhor.
No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos dê condições de, em breve, poder colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos orientado. Cabe logo essa quarentena, de verdade, né? De máscara, sabe? Pandemia. Pode ser. O pessoal ofertar em casa. Tira. Aí. Nós vamos nos despedindo. E devo ter sumido, né? Devo estar assim, ó. Desce. Aê. Vamos nos despedindo com uma canção. Um beijo, Alana, mãe, Rubinha, quem mais estiver aí com a gente. O Senhor nos abençoe grandemente, que possamos praticar essa palavra que ouvimos hoje, que ela entre poderosamente no nosso coração. Obedecer, submeter-se ao Senhor e praticar a hospitalidade. Isso é o nosso compromisso com a palavra do Senhor, com o nosso Senhor. Amém? Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Espero mais um pouquinho. Oh, Jesus, este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, e este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Jesus. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade sendo feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu sei, perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Oh, perdido estou sem ti.
damos graça, te rendemos louvores, Senhor Jesus, para todo sempre. Somos gratos, Senhor, pela vida do Paulo, pela vida do André, que fez aniversário ontem, que tinha que estar aqui para cantar essa música comigo, mas ele teve um problema, não pôde vir. Segunda-feira a gente vai cantar. Um beijão pro Paulo. Segunda-feira, de onde eu tirei segunda? Na próximo culto, domingo. Amém? Vamos embora, vamos em paz. Nós vamos, né? Você, um beijão, a paz do Senhor para todos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e te agradecemos. E cremos, Senhor, que o Senhor nos fortaleceu através da sua palavra. Que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai, que o amor, sublime amor de Cristo, Deus Filho, e as ricas e mais doce consolações do Santo Espírito seja uma verdade imperativa em nossas vidas, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no coração. Amém. Vamos passar aquela?